3h. Ah, 3h. Então são Está no horário. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E assim, como todos são conhecidos, e aqueles irmãos que nos acompanham pela internet, temos palestras e passes todos os dias. Está no mural aqui na frente e também no site www. Casa do Caminho Santana, as informações e os dias e horários. Temos atendimento fraterno, o qual pedimos chegar 20 minutos antes das palestras. O passe à distância, para quem precisar, é somente com a papeleta, né? Após ter passado pelo atendimento fraterno. Na área social atendemos a 90 famílias e assim agradecemos a todos que colaboram, que participam, né? A entrega é feita todo segundo sábado de cada mês e também fazemos uma entrega aos moradores de rua, né, dos lanches, todo sábado a partir das 17h. O convite é estendido a quem quer conhecer o trabalho, né? E é bem-vindo nesse sentido. A recomendação do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é aquela prática que temos, baseada nos ensinos de Jesus, né? De divulgarmos o Evangelho de Jesus através de uma reunião, né? Uma reunião simples entre famílias, né? Os membros da família, o qual é dissertado um tema, em cima dele a gente troca algumas opiniões, faz uma prece inicial, a dissertação de um tema escolhido e depois a prece de agradecimento ou a vibração, né? Então, o Evangelho no Lar tem a função de preparar o ambiente, né? Dar harmonia, segurança, acima de tudo, promover a fraternidade, né? Também convidamos a viagem a Araxá, né? Aqueles que querem participar da viagem. O convite é para que procuram aqui na casa a Sandra, os representantes, né? A viagem ocorrerá no dia 9 de setembro. Ou seja, na sexta-feira, na quinta-feira sairá o ônibus e retornará no domingo, dia 9 de setembro. Né? Mais detalhes, procure a Sandra e o pessoal aqui da direção da casa. Também, desta forma, as pessoas que já colaboram com as nossas cestas básicas, lembramos que ainda precisamos de arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Mais uma vez, agradecendo a todos pela participação. E assim colocado, já vamos passar o nosso preparo. O preparo é importante para sintonizarmos mente, coração, a espiritualidade aqui presente, aos bons amigos, dirigindo o pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso Divino Mestre, aos bons espíritos, aos irmãos espirituais que cuidam desta casa, sob a égide do Criador, vamos assim, preparando o nosso trabalho, rogando que nos envolva em luz, em paz, em harmonia, derrame sobre nós as suas bênçãos, recolha a todos os irmãozinhos nesta tarde, aqueles que precisam de orientação, de esclarecimento, aqueles irmãozinhos que vêm buscar o lenitivo para os seus corações, encher os seus corações de esperança, de fé, de confiança, trabalhar sempre para o seu progresso, que o plano maior, através da bondade divina, possa assim doar a cada um dos irmãozinhos que aqui vem nesta tarde o que precisa para continuar o seu trabalho, a sua caminhada, infundindo-lhes, acima de tudo, o amor em seus corações, reunindo-os mais uma vez sobre a bandeira do Cristo. Assim pedimos permissão a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Divino Mestre Jesus, o nosso Senhor, aos bons espíritos para secundar os esforços que nos propomos nesta tarde. Graças a Deus e que assim seja. Vamos receber o nosso irmão Miguel, que vai fazer para nós a palestra da tarde, cujo título é Mente e Sintonia. Redação
ou seja, texto da redação Momento Espírita. Vamos envolvê-lo em muita paz e muita luz. Que assim seja. Tem água aqui embaixo. Boa tarde aos nossos irmãos presentes aqui na sala, boa tarde aos nossos irmãos na internet, boa tarde aos bons espíritos que estão conosco, pela bondade deles, né, de vir ter conosco nessa tarde. Uma tarde de sábado, né, um feriadão que se emendou aí, e nós aqui no Centro Espírita, tá ótimo, estamos cuidando da parte espiritual, do conhecimento espiritual. O Momento Espírita é interessante que ele é mantido pela Federação Espírita do Paraná. Na internet, o que tem de textos assim maravilhosos, né? E vídeos e áudios maravilhosos. A gente quando pode assistir, olhar, quando estiver na internet, procurem Momento Espírita. É acreditado ao italiano Guilherme Marconi, hein? Eu não sou desse tempo não, mas eu ouvi falar que ele inventou o rádio, é verdade? É verdade? Ah, bom, tá bom. Muito bem. Eu não conheci o rádio. O que é rádio, gente? Brincadeira. O uso das ondas eletromagnéticas para transmitir informações a longa distância. Veja bem que é a inteligência dele, né? No final do século XIX, ele começou a iniciar seus experimentos. E eles darão origem aí depois ao telégrafo, que foi um grande meio de comunicação, hoje desbancado pelo e-mail, né? Porque hoje é mais rápido você mandar um e-mail para a pessoa. Cai no celular da pessoa. É interessante isso, né? Mas na época o telégrafo era um meio de comunicação importante. Diminuiu as distâncias e uniu as pessoas. E posteriormente o rádio. O que ninguém fala é por que ele começou a mexer com essa experiência. Sendo ele um homem de ciência, por que ele queria, né, realmente entrar em contato com o quê? Na realidade, ele tinha um irmão, e esse irmão veio a falecer, e ele ficou muito triste, porque desde a infância, os dois, né, cresceram juntos, e essa tristeza dele, olha só que interessante, né? Ele seria o pai da transcomunicação, da ideia da transcomunicação instrumental. Ele queria entrar em contato com o mundo dos espíritos através de um meio científico, uma coisa que ninguém pudesse negar. E acabou descobrindo o rádio. Mas a intenção dele era essa, é entrar em contato com o mundo espiritual. Mas ninguém fala isso. É um historiador muito... Tem livros dele, chama Carl Rogers. Alguém já ouviu falar desse historiador? Não? Famoso no mundo inteiro. Ele é um dos maiores historiadores. PhD, não sei o quê, das maiores universidades do mundo, não é numa só. Ele é que fez um livro, depois eu vou arrumar o nome para vocês desse livro, contando a história, né? E aí ele aparece, ele apresenta o Marconi, as pesquisas que ele fez, o fundamento das pesquisas. Muito bem. Graças a isso as distâncias diminuíram, né? Muito bem. Marconi, então, ele partiu de um princípio da física, segundo o qual, ao se emitir uma onda com determinada frequência, elas se propagam no espaço, podendo ser captadas por outro aparelho sintonizado na mesma frequência. Essa era a ideia. Que a onda, ela tem uma frequência, e essa frequência tem uma emissão e uma recepção. E exatamente esse princípio da física é um princípio da nossa vida. Porque nós somos emissores de pensamentos e sentimentos que são ondas que têm uma determinada frequência. De acordo com essa frequência, nós vamos atrair também e receber na mesma frequência ondas e pensamentos, que é a maneira de se comunicar do espírito. Ondas, pensamentos e ondas de sentimentos, que vibram numa frequência e vêm até nós. É uma maneira científica de dizer que semelhante atrai semelhante, que já era um princípio antigo. Bom, hoje os experimentos pertencem à história, né? Marconi, hoje, depois do rádio, já era digital, o e-mail, mas, gente, esse cara foi
Um gênio, porque eles trabalhavam, os cientistas antigamente mexiam com muitas coisas. Muitas experiências foram repetidas, principalmente na Inglaterra, dessa época do século XIX, na Itália, na Europa toda. Os espíritos, homens de ciência, assim, grandes espíritos brilharam no século XIX, né? Também no século XX. E aí? E Allan Kardec? Estava lá. Né? No século anterior ele estava trabalhando para implantar a codificação do Espiritismo. Muito bem. Mas nós podemos dizer que a partir dessa nossa primeira reflexão da física, né, que uma onda emite uma frequência e ela é captada por outra, aí nossa mente atua como uma grande usina geradora com frequência que nem é natural, peculiar. Cada um de nós tem uma frequência. Então a natureza do nosso pensar gera a qualidade dessa emissão. Daquilo que emitimos e exteriorizamos em forma de pensamento e sentimento também. Porque o sentimento ele tem uma ligação, né, com o pensamento, mas ele é uma onda diferente, né? A gente percebe o sentimento do bem, né? Agora, o amor, o que é o amor? O amor é só um sentimento? Não, o amor, ele é o sentimento, em excelência, aplicado no pensamento. Né? Porque você pode amar uma criatura e não está fazendo bem para ela. Está sufocando a criatura, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com os excessos, né? E aí, como as ondas do rádio, né? Não sei quem era dessa época das ondas do rádio, tinha novela, né? O pessoal chegava cedo em casa, vencia distâncias longas, chegava em casa, todo mundo ligava, quem tinha um rádio, ia todo mundo lá, ligava o rádio, né? Ouvia, tinha novela, era áudio. Depois veio a televisão, e assim foi, a evolução humana foi seguindo. No entanto, como nós pensamos e sentimos, nós geramos à nossa volta, né, uma espécie de... Os cientistas hoje chamam de psicosfera, né, um círculo à nossa volta, né, que está imerso, onde estão as nossas criações mentais. Até mesmo pessoas otimistas vivem uma frequência boa, porque elas conseguem ter um ambiente salutar à sua volta. E aí, ele fala que os pessimistas, obviamente, é triste, né? Se entrar um cara pessimista aqui, mesmo aqui na nossa sala, começar a falar, ele vai atrapalhar até a palestra, vai todo mundo embora. Ai, não, mas esse cara, pelo amor de Deus, ele vai começar a falar de coisa, né, que não deve, não sei o quê, todo mundo corre. É só, chegou, estava todo mundo numa roda de conversa, chegou o pessimista, todo mundo quer correr. Ninguém quer entrar nessa sintonia, né? E essa pessoa intolerante, essa pessoa nervosa muitas vezes, né? Que a gente fala, aquele no trabalho, a gente fala, aquele cara é nervoso, nem. Ah, vai lá, leva lá esse negócio para ele. Ah, não vou não, aquele cara é nervoso. Vai você, eu não vou ter paciência para. Porque nós não estamos na mesma frequência que o outro está emitindo aquilo que está dentro de si. E isso atrapalha a relação com as outras pessoas. Cuidar dos pensamentos é tarefa urgente, segundo o pessoal do movimento espírita está nos alertando, porque assim, pensamentos e sentimentos, né, são como um jardim que nós cultivamos dentro de nós. Você cultivar bom pensamento e bom sentimento, né, você imagina como é que vai ficar a sua volta, a vida vai melhorar, o progresso vai acontecer. Nós tínhamos um colega no trabalho que era interessante, né? Já aposentou hoje, né? Mas é sempre lembrado. Os piores problemas, né, que ninguém conseguia resolver, levava para ele. Ele ria e lá em 2, 3 minutos estava resolvido o problema. Você vê que a pessoa, quando ela ataca aquele ambiente... Bom, e todo mundo achava que aquilo era um absurdo, mas ele resolvia os problemas mais difíceis. Por quê? Porque ele estava com a vida bela, estava bem, estava de bem com a vida. Ele conseguia, através de aplicar o conhecimento dele,
de uma forma tranquila, sossegada. Quando a gente está triste, né? Você está com um problema aqui de matemática para resolver, por exemplo, mas você está pensando no problema. Quer dizer, você não está ali, você não está presente. Que é o que acontece com a maioria de nós. Muitas vezes estamos na casa espírita, mas nós não estamos presentes aqui. Nós estamos lá do outro lado, né? Eu, por exemplo, estou em Paris, né? Tudo bem, mas aquela é pertinho. Paris é pertinho. Mas a gente fica pensando nisso, que a gente, às vezes, o nosso pensamento, nossa mente, a nossa alma, ela tem isso. Nós temos uma projeção, né? A gente projeta, né, a nossa consciência lá na nossa casa, por exemplo. E a gente fica lá na nossa casa. A gente não sai. Você está na rua andando, mas você está lá na sua casa. É impressionante isso, como a gente consegue. Nós estamos desenvolvendo para o futuro evolução do homem, que é para o anjo. O anjo, ele tem essa capacidade de se projetar em vários locais assim, e rapidamente, de irradiar o pensamento. Onde está o foco do nosso pensamento neste momento? No que você está pensando agora, né? Está pensando no Corinthians? Está pensando no quê? Tem que estar pensando em alguma coisa. Você está pensando em alguma coisa neste momento, você se deslocou, você se desviou, né? E aí é o tal negócio, né? Isso acontece muito, gente, quando vem a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, todo mundo pensa na Copa do Mundo, né? Ele errou, né? Ele não tinha que ter aumentado o combustível agora, ele vai aumentar na Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo todos os brasileiros estão com o pensamento lá. Aí ele vai aumentando aqui. Vai aumentando o combustível. É assim que funciona. Isso é tática, estratégia. E isso é um exemplo, assim, meio, né, até grotesco, de como que nós estamos. Nós estamos com o pensamento longe, o foco nosso está longe, né? Aconteceu, infelizmente, esse problema no Rio de Janeiro, como nós vimos no nosso país, e o Exército foi lá. Enquanto o Exército está lá, algumas coisas parou aí de se discutir no Congresso, porque o Exército está lá no Rio de Janeiro, essas coisas. Então a gente percebe, quando o foco está num lugar, né, nossa cabeça, nós estamos lá, pensando lá, naquele lugar. Assim, nossos pensamentos estão, né, exatamente ligados com as nossas preocupações. Mas a gente percebe que determinadas pessoas enfrentam as preocupações de letra. O sol vai estar lá todo dia. Ah, mas está a nuvem, mas acima das nuvens está lá o sol. Nós temos que aprender um pouco a viver mais intensamente. Viver esse momento intensamente, com plenitude, para a gente poder observar cada lição que a vida nos está trazendo neste momento. E qual é a lição que a vida nos está trazendo? Que nós precisamos estar mais presentes. Olha aí. Nós temos que estar mais presentes, porque assim nós estaremos vivendo este momento, né? O que acontece com a pessoa que vive no passado, numa tristeza, numa decepção do passado? O que acontece? Ela está vivendo aquele momento e revivendo. Eu estou com o meu pensamento, com a minha preocupação, aquele cara me roubou, né? Ah, meu Deus, eu não aguento mais ver aquele cara. E o cara saiu andando na rua, então, esse cara me roubou. E você fica preocupado com aquilo que te prejudicou no passado. Quer dizer, você está vivendo o seu prejuízo e você não está vivendo a sua vida. Assim vale para qualquer outro problema que nós tenhamos. Nós precisamos aprender a viver o presente com plenitude. Aí você vai falar assim, mas como que eu faço? Muitas vezes não dá para mascarar. Eu estou com um problema. Olha, se você tem um problema, eu acho que quantos habitantes tem na Terra agora? 8 bilhões? 7 bilhões? 7 bilhões de problemas. Todo mundo tem esses problemas, gente. Mas como é a maneira que eu encaro todos os dias, né? Eu fico assim pensando, né? Ontem eu fui pagar os boletos, né? Que dia primeiro corre para pagar os boletos. Mas aí, peraí, por que tanta preocupação? Mês que vem outro? Paguei os boletos, é claro. Mas a gente fica pensando que tem problemas há coisas que vão acontecer na nossa vida regularmente. Problemas vão surgir. A maneira como nós enfrentamos esse problema faz a diferença. A maneira como o seu olhar sobre o problema, né? Nós sabemos muitas vezes que ter uma pessoa doente na família é uma coisa muito ruim.
foco das preocupações de toda a família passa a ser naquela pessoa que está doente, né? E aí a gente fica, às vezes, remoendo coisas tristes, né? Preocupações sem fundamento, né? E aí, de repente, não é aquilo, né? Por isso que Deus ama a imprevisibilidade. Ele faz isso. A gente acha que aquela pessoa vai desencarnar. A amiga nossa tem uma avó, ela está com 85 anos, foi no hospital, estava muito ruim. Ela falou, os médicos estão falando que ela não está respondendo aos antibióticos. Não tem problema, nada que uma dose de oração, né? Reunido de grupo de amigos, fizemos uma oração. Semana seguinte a mulher estava em casa, comendo. É impressionante como a vida dá uns retornos, dá umas coisas. A imprevisibilidade. Deus ama a imprevisibilidade, Ele adora, porque é a frustração de quem faz os prognósticos na vida, principalmente os prognósticos negativos. E aí, de repente, essa mulher voltou para casa. Está lá, está tranquila em casa, meses. Mas a gente tem muita preocupação, a gente tem muito pensamento, a gente tende para o negativo quando tem um problema. Quando que o positivo é o seguinte, de tudo, se nós desencarnarmos, ou se a criatura que nós amamos desencarnar, ela vai continuar nos amando. E nós também a ela. Aí, o que a gente pensa? E como a gente enfrenta esse problema do desencarne é da nossa evolução espiritual, não tem jeito. Vigiar nosso pensamento é outra coisa que nos é aconselhada aqui. Não é você se alienar do mundo, né? Sair por aí dando risada, né? Que nem um zumbi, né? Não é assim, né? Não é um mundo de zumbis. A gente tem problemas, claro, nós temos um país que está aí, a gente nada é atingido pela crise. Mas a gente sempre comenta e pensa o seguinte, se tem crise no nosso país, tem, mas se você não sair de manhã e for trabalhar com crise, sem crise, o dinheiro não vem cair na sua mão. Não adianta você ficar reclamando. Sai para trabalhar e vai ganhar o seu, porque esse negócio de crise é com o governo, deixa o governo ter a crise. Nós precisamos aprender a viver mais a vida. Eu tenho que sair para trabalhar de manhã porque os boletos estão chegando, aquela história dos boletos. Não adianta a gente ficar reclamando. A nossa maneira de deixar a coisa pior do que é, né, é que faz dar conta também dessa nossa mania de deixar o negativo suplantar o positivo em nós. Então nós precisamos reaprender a pensar. Eu me lembro muito bem que eu tinha um amigo que, quando ele tinha 7 anos na escola, ele comentava comigo, meu pai falou, o pai dele era o campeão para ele, né, o Deus. Meu pai falou que a vida é difícil, a vida é dura, que eu não tenho que estudar nada. Em 7 anos. Comentando isso, as colegas de escola, hein? Que eu não tenho que estudar nada, né? Que não vou conseguir estudar, que é melhor sair, largar tudo e vender meia, fazer outra coisa. Não. Meu pai falou que a vida é dura, que eu tenho que parar de coisa e trabalhar e ajudá-lo. Eu fiquei pensando no que... Para esse cara, como é que ele vai progredir na vida? Se ele tem na mente aos 7 anos, e isso é uma influência grande do pai, e da pai e mãe tem uma influência muito grande, o que ele vai pensar no futuro? Né? Sempre ele vai pensar, a vida é dura, é difícil. Sempre ele vai ter esse pensamento marcado nele, a não ser que ele se liberte dessa imagem que o pai transmitiu para ele. Um erro, né? Um erro muito ruim isso aí. Bom, a gente precisa aprender a ser pai e mãe, porque não tem escola ainda, né? Não faz uma prévia, um cursinho, né? Mas era bom ter, nas instituições espíritas deveria ter um cursinho. No atendimento às gestantes, chamar os pais e falar, todo mundo tem que aprender aqui determinadas coisas, né? Outro dia eu vi uma senhora andando na rua com um menino, ela falou, você é um imbecil. Falar isso para uma criança, primeiro que a criança não vai ter noção. Mas ele está entendendo que é uma crítica, uma ofensa. E o menino chorava e não sei o quê. Essa questão é fundamental. A gente precisa realmente aprender a lidar, né, conosco mesmo. Nós não resolvemos o nosso problema e ainda levamos problemas para as futuras gerações. Não é assim. Insegurança, angústia, dor. Tem pessoas que, por isso, que a gente estava falando, o tal do... Né,
tinha um desenho, né, que falava, ó dia, ó dor, né? Esse cara sempre se ferrava no desenho. Né? Por quê? Porque ele já tinha na mente dele, né, que ele atraía, o pensamento dele era triste. O que nós podemos fazer para nos ajudar? Porque contra está cheio, pode nadar contra a maré. Você tem que se ajudar. O que você pode fazer para se ajudar? Você pode pegar de manhã, ler um livro. Ou ler uma mensagem, começar o dia assim. Um bom pensamento é uma oração. Esses espíritos superiores, eles não precisam fazer oração. O pensamento deles é bom, é a própria oração. Um bom pensamento de manhã já é iniciar o dia, já fazendo o sol raiar para você, para abrir as portas para você. E outra, gente, é aquilo. Embora a gente não transpareça, quem trabalha com relacionamento com pessoas sabe muito bem que de acordo, a pessoa bate o olho, esse cara tá triste, eu não quero ser atendido por esse. Né? Ah não, essa criatura vem aqui e tal. Por exemplo, quem trabalha com vendas numa loja, vendedor que não sorri, né? Não entra despreocupado, não, isso daí tem alguma coisa. O cara já... Né? É uma coisa impressionante como existe essa psicosfera, e essa psicosfera influencia até nas relações sociais e econômicas. Né? E outra, você vai numa loja, custa R$10 mais caro, mas o atendimento da loja é muito melhor. Você paga R$10, mas você não vai na outra que o atendimento não é bom. Você faz isso, eu faço isso, não tem problema nenhum. Eu não vou olhar para cara feia, não detesta assim, você vê cara feia, você já corre. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que estar bem, tem que estar de bem, tanto nós estarmos de bem, né, como as pessoas que trabalham, porque nós vivemos num mundo onde relacionamos com todas as pessoas. Nós precisamos aprender a nos relacionar. E aí vem a vigilância. Porque a criatura vem, né? Você entra na frequência dela, você sai da sua frequência, que estava tudo bem, e entra na frequência ruim dela. E aí, o que acontece? Mais um colaborando para o pensamento negativo, para a psicosfera negativa do nosso planeta. Porque o planeta evolui, a psicosfera do planeta é que dá conta da nossa evolução. E qual é a psicosfera do planeta? Não, da humanidade que está nela. Porque a Terra é um paraíso, né? Já foi feita para ser um paraíso, né? O Éden é aqui, não é lá, não, é aqui, né? E nós, enquanto humanidade, é que nós vamos ditar como vai ser, né, a evolução do planeta. Então, a melhora começa dentro de cada ser humano, num mundo melhor, onde as crianças terão esperança no futuro e nós teremos um novo olhar sobre nossos pensamentos e sentimentos, vigiando. Principalmente, vigiar uma coisa, né? A gente queria ter um pitbull essa hora para os nossos pensamentos. Vem um pensamento ruim, você põe o pitbull lá e ele pega, ele né, devora, mas a gente não consegue ter. Somos nós que fazemos essa vigilância. Quando vem o mau pensamento, a primeira coisa é você rebater. Mas não rebater, você segurar ele aqui e falar, não, peraí, vou mudar. Aí é que entra, é bom você ter uma mensagem. Eu costumo sempre uma mensagem no bolso, para mudar o pensamento na hora. Às vezes aconteceu uma coisa muito estranha no nosso trabalho, uma discussão entre amigos. Mas aquilo já gerou uma psicosfera ali no ambiente, né? Acontece muito isso. Você não está na coisa, mas você está sentindo o peso da coisa, né? Porque a psicosfera, o atrito que houve foi tão grande que ele é como se fosse você jogou uma bomba ali que, né? Às vezes até dá dor de cabeça nas pessoas. Você está bem, mas está ali, está fora, mas você está vivendo naquele ambiente, né? Que é um ambiente onde todos trabalham, então a gente precisa já imediatamente oração. Jesus falou, orai e vigiai. E depois, vigiai e orai. E depois, orai e vigiai. É os dois verbos que você tem que aprender a fazer, a praticar no dia a dia. E tem mais aqui que ele fala sobre que o orar e vigiar são ferramentas de apoio à reestruturação mental. Quer dizer, ele está dizendo a aplicação, né, da receita de Jesus é para a nossa reestruturação mental. Aí você vê,
ocorreu aquele choque, aquela discussão na sua frente, aí você volta, calma, põe a cabeça no lugar, você se separa, você até evita pensar naquilo, faz a sua oração, então você vai voltar à sua psicosfera. Porque o que acontece à nossa volta? Né? Mesmo a gente não estando na frequência, a coisa vem como uma bomba, né? Duas pessoas discutindo na sua frente é uma bomba. As pessoas brigando, né? Uma bomba de energias ruins que te atinge de qualquer jeito, né? Nem que seja um pouco, porque ela explode e os seus efeitos vão para todos os lados. O problema é, imediatamente, nós evitarmos que essa frequência passe a ser a nossa, né? O último diz: o pensamento é força vital gravitando no universo, fonte poderosa. Pode verter luz pacificadora ou se transformar em cachoeira destruidora. Aqui ele está falando sobre o efeito mesmo do pensamento. Já na antiguidade, um sábio dizia: tudo é mente, é verdade. Nosso pensamento é... Nós somos filhos de Deus. Imagina o poder que você tem que está aí. Né? Nós somos filhos de Deus, gente. Nós temos um poder violento. O problema é que nós não temos o controle desse poder. Nós somos com um fio de alta tensão solto. E aí é por isso que você vai, conhece a ti mesmo, você aprender a se dominar e dosar e aplicar para a força, para a criação e não para a destruição. Como co-criador no universo. Co-operador da obra de Deus. E esse é o nosso destino. A felicidade, sermos cooperadores da obra de Deus, ajudarmos uns aos outros, pela oportunidade que Deus nos dá de termos conhecimento, a responsabilidade nossa aumenta. Então, vamos começar já a vigiar e pensar em nossos pensamentos, cultivar bons pensamentos e bons sentimentos, para que no jardim da nossa vida a gente encontre o perfume da paz, alegria e que nós possamos compartilhar com os nossos semelhantes. Vamos assim encerrando. Quem quiser fazer pergunta, está na hora. 40 minutos, 35. 30. Então vamos abrir o espaço para as perguntas, né, se houver. Pode fazer pergunta se quiser. O tema é mente e sintonia, né? É. O livro do André Luiz, lembra? Mecanismos da Mediunidade? Também fala isso. Ele, nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz ele faz vamos dizer assim, um paralelo, né? Entre a eletrônica e a mediunidade, para nos dar uma ideia de como processa, né? Ondas, frequências, né? E essa sintonia que existe é comum no universo, né? Ou seja, quanto mais elevados são seus pensamentos, quanto mais puros são os seus sentimentos, mais rápido, mais curta é essa frequência, né? E mais distante elas se propagam, né? É interessante, né? O pensamento não tem limite, né? Uma onda pode... Agora, os nossos pensamentos, eu penso, estão limitados ao planeta. É por isso que a gente costuma muito comentar, se a gente pensa que uma lágrima vertida por dor ou sofrimento lá do outro lado do mundo, essa vibração de tristeza, essa onda, ela gira o mundo. É que nós não estamos na frequência dela, mas ela gira o mundo. Por isso que no nosso planeta, para a gente passar da regeneração, que seria... Eles falam, a maioria é o bem, né? É a paz, é a alegria. A predominância do bem num plano de regeneração vai ser diminuição das tristezas, das dores, dos limites das pessoas, uma série de coisas melhores, uma vida melhor, mais longa e mais saudável para todas as pessoas. E, inclusive, né, não derrubar as fronteiras, que são muros, e nós nos entendermos como irmãos. Essa é a grande tirada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Tá. Apenas. Então, a questão do... Você falou de mundos, né? No caso a Terra ser um paraíso, né? Está... É um paraíso, foi muito bem definida para ser um paraíso. Mas o que temos que entender nesse sentido é assim: os espíritos que aqui encarnam, né, antes seres imperfeitos, após as experiências em diversas existências, vão se reencarnando.
a cada melhora que eles têm, ele traz essa melhora para o mundo terreno, né? Exatamente. Então são os mesmos espíritos que habitando em outras fases, né? Eles vão trazendo os seus progressos e a Terra vai se purificando, porque eles, espíritos, se melhoraram, né? Entende? Nós mesmos, né? Nós Não mesmos. somos nós mesmos, não são outros. Até podem vir outros, mas somos nós mesmos que vamos estar retornando, fazendo parte de um Melhores. mundo anteriormente imperfeito, agora um mundo um pouco mais perfeito, né? Ou menos imperfeito, para até chegar num mundo feliz. Mas são os mesmos espíritos que, né, fizeram esse ciclo, não é, Miguel? É. Mas a importância da convivência é porque nós somos um elo em cadeia. Nós precisamos desses nossos irmãos que precisam, né? Por isso que é assim, tem gente lá fora que está precisando, tá esperando, não fez uma refeição, está esperando o sanduíche que o pessoal vai levar agora à tarde lá na rua. E nós precisamos dessas pessoas, porque não é o saciar a fome, é muito mais que isso, né? Quando nós aprendemos a dividir, a compartilhar, nós estamos compartilhando também os nossos sentimentos e pensamentos ali. Né? É ali que a gente aprende no dia a dia, praticando. Então nós precisamos dessas pessoas difíceis. Infelizmente, nós estamos num mundo, né, onde há criminosos. E esses criminosos, eles precisam da nossa compaixão. Porque eles são irmãos que caíram. E eles são nós no nosso passado. Porque se nós não desencarnamos ninguém, não saímos matando todo mundo, e no passado. O que nós fizemos? Quantos abusos nós não cometemos no passado até chegarmos nessa condição hoje? Então nós temos que olhar, um olhar diferente sobre todos, inclusive sobre os criminosos, porque realmente nós sempre temos a mania de condenar. Quando a gente condena, a gente fala, o negócio é criminoso bom e criminoso morto, tudo bandido bom e bandido. Gente, pode esperar no plano espiritual, manda todos eles para lá, você vê. A onda de obsessão vai ser aquelas que não aconteceu, cara, foi uma cidade, vai ser país inteiro dominado por obsessores, porque a vingança e a revolta, o ódio que eles vão ter, carregar e vão alimentar, pensamentos de ódio, eles vão perturbar a vida de todos nós. É preciso fazer, não, você vai ficar aqui, você vai ser retido, claro, né? Retido, mas alguma experiência, alguma proposta de reeducação para melhorar, para que ele mude, tem que ser dado a ele. E aí é a nossa oportunidade, né? Porque se a gente for julgar, não ajuda ninguém, né? Se eu pensar que aquele cara lá na rua, não sei, tá meio estranho, parece que é meio assaltante, eu não vou dar o sanduíche de pão para ele. Não é certo? A gente não pode julgar. Se julgar, a gente não ajuda ninguém. A gente tem que dar mesmo sem julgar. É que Jesus falou, não julgueis, né? Pratique amor ao próximo como a si mesmo. E aí é exatamente a combinação. A gente tem que fazer uma mudança, uma reciclagem interior todos os tempos para poder estar sempre mudando para melhor. Essa mudança é constante, é todos os dias. Não é uma coisa que a gente faz assim e muda. Todo mundo queria, né? Dar um elixir, aí eu vou virar um anjo, né? Não tem jeito. É uma coisa que nós precisamos trabalhar no nosso mundo íntimo. É esforço próprio. Ninguém pode fazer por nós. É um trabalho que requer dedicação, vontade e principalmente muito amor a si mesmo e muito amor ao próximo. Okay. Alguém quer fazer uma pergunta? Compreenderam bem, né? Muito obrigado, Miguel, pela sua palestra. Você vai dar essa palestra? Quer o texto? E assim, dando continuidade, lembrando que o tema é mente e sintonia, né? Pensar, emitir, recepcionar, enfim, aí impera a lei das afinidades, né? Acima de tudo. Uns são afins no trabalho, para o bem, outros também são afins no trabalho, infelizmente, não para o bem. Uns se sintonizam no amor, na esperança, na justiça. Outros preferem ainda, por ignorância, por desconhecimento, sintonizar as suas ondas mentais no mal, que é a ausência do bem, né? Mas guardar as devidas proporções, como os filhos de Deus que somos, o Pai dá a cada um segundo as suas obras, o tempo
que é o Senhor que tudo corrige, vamos assim, fazendo a nossa parte, um dia de cada vez. Um dia melhor de cada vez. Ao final, com certeza, nos tornaremos boas pessoas, bons homens, boas mulheres, bons espíritos, e faremos parte de um mundo mais feliz, onde, pelo trabalho, pela dedicação, pela renúncia, pelo amor, nos tornamos criaturas melhores. Com o carinho do plano maior aqui presente, vamos deixar essas vibrações intensas de paz, amor e reconforto aos irmãos espirituais que possam se levar a lugares, a instituições, a ambientes onde precisam ainda socorrer aqueles enfermos principalmente do espírito. Que a luz do Cristo, a luz intensa do Mestre, possa envolver a todos esses ambientes, porque ele disse: os sãos não precisam de médico, somente os doentes. E ainda somos doentes, somos enfermos, mas sabemos que o Pai dá a cada um segundo o que procura, segundo as suas obras. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e amor também, visite os presentes nesta tarde, dando-lhes, acima de tudo, a esperança, a fé e a caridade. E além do mais, derrame sobre nós o seu amor. Que as benesses desta tarde, desse encontro, possam sim ser trabalhado e dedicado a todos os irmãos que neste momento pensamos que faz parte das nossas relações e que de alguma forma nós nos preocupamos com eles. Pedimos a Deus que fortaleça os nossos irmãos que são carentes, mais necessitados, que precisam mais do que nós neste momento. Rogamos intensamente aos bons espíritos, aos médicos espirituais, que envolvam a nossa câmara de paz com fluidos, magnetismos que traz a saúde, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico ou orgânico. Que assim seja, graças a Deus. Primeiramente os passes magnéticos, né, para aqueles que têm a papeleta, que passou pelo atendimento fraterno, depois na sequência o passe espiritual. A todos uma boa tarde, um bom final de semana. Que assim seja.